Gente, eu vou deixar mais um testemunho aqui na playlist do Salmo 91, onde nós falamos de livramento do Senhor, mais especificamente na área sentimental, amém? E hoje eu estive no monte e Deus falou comigo lá no monte e Ele me disse assim: pega o talento que você tem, por menor que seja, não enterre esse talento, mas multiplica ele. Então Deus mandou te falar, se você tem um testemunho, se você recebeu uma graça, algo da parte de Deus, você precisa compartilhar. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Glorificado seja Deus por esse salmo maravilhoso que realmente funciona na vida de um cristão. Amém? Então, se você tem um pleito na sua vida, uma batalha para enfrentar em qualquer área da sua vida, mas na vida sentimental, geralmente, é que nós enfrentamos as maiores batalhas. Você tem que ler o Salmo 91, que combate todo o principado. A Bíblia fala que nós vamos pisar sobre a serpente. E o leão vai falar, de uma forma metafórica, aí, do espírito maligno que quer nos devorar vivos. Então o inimigo, ele está sempre nervoso e com raiva do cristão. Amém? E Deus está sempre pronto para dar o livramento do inimigo sobre a vida do cristão. Então, quem crê de fato e de verdade na palavra do Senhor, não perece, mas subsiste aos ataques infernais. Eu vou deixar um testemunho aqui que eu vivi bem claro sobre isso, sobre pisar sobre as obras do inferno, as obras malignas, aquilo que fazem as ocultas para nos destruir. Então, quando Satanás não envia o emissário, ele usa os mensageiros dele aqui na terra para tentar destruir os nossos sonhos, os nossos planos e, se possível, for dar cabo da nossa vida. Então, o inimigo, ele quer te eliminar da face da terra. Ele tem inveja do fôlego de vida que Deus colocou sobre nós. Eu lembro que no tempo de espera eu comecei a ter muitas experiências com Deus. Eu ficava muito sozinha com as minhas filhas, né? Tinha me afastado das amizades antigas que não servia para nada e tinha ficado muito sozinha ali, numa casinha de 3 cômodos, numa ruazinha estreita e bem discreta, uma ruazinha que não passava nem carro, nem moto, e pouquíssimas pessoas passavam a pé por ali. E eu morava ali naquele cantinho de paz que Deus tinha reservado para mim. E eu fui muito feliz naquele lugar, por sinal, tenho saudades ainda até hoje. E numa certa feita, era uma segunda-feira, 9 horas da noite, e eu disse assim para as minhas filhas, eu falei, eu vou ali no mercado e já venho. O mercado era 2 quarteirão de casa. Só que quando eu disse isso para elas, eu vou ali no mercado e já venho, caiu sobre mim um sono profundo. E não era assim, eu tô meio sonolenta hoje, já tô com sono. Não, eu estava bem disposta. E no espírito, e caiu de repente sobre mim um sono profundo. Eu achei que ia deitar um pouquinho assim, coisa de 1 minuto, 2 e levantar. Deitei e dormi profundamente. Nisso que eu dormi, eu tive um sonho. Sonhei que eu estava dentro ali da minha casa, em espírito de vigilância, na torre de vigia, da forma ao qual eu já me encontrava mesmo espiritualmente. E eu ouvi um barulho do lado de fora, um barulho estranho. E nisso que eu ouvia esse barulho estranho, eu sentia medo. Nisso que eu sentia medo, minha mãe aparecia dentro da minha casa no sonho e ela me dizia assim, eu vou lá ver o que é. E eu falava, mãe, não abre a porta, não abre, eu tô com medo. E minha mãe se enchia de coragem, abria a porta e ia ver o que era. E minha mãe ia andando ali para a esquina, da onde tinha vindo o barulho. E quando ela olhava assim, para baixo, para o chão, tinha um trabalho de feitiçaria, uma oferenda ali na esquina. E ela me chamava e falava, vem aqui para você ver. E quando eu chegava para ver, no sonho, eu vi um tacho. E quando eu vi esse tacho, tinha farofa e tinha oferendas assim, vela acesa, umas coisas assim, né, de oferenda. E eu via que uma pinga estava sendo sameada assim por cima do tacho. E era assim uma coisa bem fresca e bem atual, que estava sendo feito ali naquele momento. E minha mãe começava a orar naquele momento e pisar em cima daquele trabalho. E repreender e bradar e cancelar aquele mal. E nesse tempo minha mãe de fato estava buscando ao Senhor também, orando, fazendo campanhas com propósito. E acordei assim, mas eu acordei como se eu tivesse voltado de uma viagem, sabe? Uma viagem espiritual mesmo.
e toda arrepiada, levantei da cama, chamei minhas filhas, eu falei, vem aqui para orar, porque eu tive um sonho muito ruim e bem pesado. E nesse tacho da oferenda eu via meu nome ali, e estava escrito Silvia, e entre parênteses estava escrito larvas. Então larvas significa o pecado, gente, a sujeira, né, da carne, a podridão da carne. E dei a mão para as minhas filhas e oramos o Pai Nosso. Olhei no relógio, já era 10 horas, falei assim, já deve ter fechado o mercado, não vou mais. E fora que esse sonho me impactou demais, não quero nem sair. Me ajeitei ali no restante da noite e fui deitar com as minhas filhas. Em torno da meia-noite, né, quando era meia-noite, na minha ruazinha tranquila, sossegada, que quase não passava nem carro, nem passava carro, na verdade, porque era bem estreita a ruazinha e era uma via assim que não tinha necessidade de ninguém passar por ali, porque tinha duas ruas principais na lateral dessa ruazinha. Era mais uma ruazinha como se fosse uma vilinha para morar mesmo. E eu ouvi o barulho de uma moto vindo. Nisso que eu ouvi o barulho de uma moto vindo, a moto desligou o motor bem antes de chegar na minha porta, né? E foi chegando, ouvindo só o barulho assim do pneu da moto, e eu senti aquele medo, aquele pavor, aquela síndrome do pânico, aquela coisa assim fora do normal. E eu falei para as minhas filhas, faz silêncio, que tem uma moto aí fora. Aí a moto ficou ali, né, um tempo, e depois ligou e foi embora. E eu não tive coragem nem de sair para ver o que era aquela moto ali, mas eu sabia que não era coisa boa. Só que eu nem imaginei o que era, né? Só que eu senti na minha alma uma aflição muito grande, um medo muito grande. Dormi, o sono do justo, acordei revigorada, feliz, pronta para ir para o meu trabalho. Eu trabalhava no mini shopping que tinha um quarteirão da minha casa na época. E eu lembro que nesse dia eu estava assim bem iluminada mesmo, me arrumei, fiquei feliz. E era em torno das 10 da manhã, quando eu abri a porta para ir para o meu trabalho. Quando eu abri a porta, estava ali de fato o trabalho de feitiçaria que Deus me mostrou no sonho. Idêntico ao que eu vi no sonho, mas idêntico, mesmo tacho, da mesma forma, com o mesmo aspecto. Resumindo, era o mesmo trabalho. Era a mesma oferenda que Deus tinha me mostrado naquele sonho. E aquilo ali me impactou demais, eu levei um susto porque testificou na hora, na minha alma, e Deus falou, tá aí filha, aquilo que você sonhou. Naquele momento em que eu te pus em sono profundo e te revelei esse trabalho, ele estava sendo feito e preparado para você em algum lugar, e vieram aqui e colocaram aqui praticamente na sua porta, para que você venha a cair, a retroceder. E quando eu olhei para aquele trabalho, era exatamente o que eu tinha visto no sonho. Voltei para dentro de casa, comecei a orar, clamar ao Senhor, combater, né, espiritualmente. Eu já estava acostumada um pouco com esse tipo de coisa, mas o que me impactou foi a visão que Deus me deu, seguida do cumprimento da visão. Então, enquanto alguém agia às ocultas para me destruir, para arruinar o meu processo, Deus me colocou num sono profundo para me revelar. Porque a Bíblia fala que o que eles fazem às ocultas, o só referir é vergonha. Porque não há nada em oculto que não seja revelado. E não há nada escondido que não se manifeste na luz. Então Deus nos chama de luz. Deus fala que nós somos a luz do mundo. E Ele quer nos revelar as batalhas espirituais que nós temos que enfrentar. Então, se você ainda não chegou no nível de batalha, você ainda não viveu batalhas espirituais, Deus te fala hoje que existe. Existem batalhas espirituais a serem enfrentadas. A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Então, existe, de fato, os filhos das trevas para tentar nos prejudicar, não através da religião, mas através da conduta da pessoa dentro daquela certa religião. Porque tem crente que também faz oração contrária e isso prejudica os filhos da luz. Amém? Aquele que anda na luz. Então Deus quis me revelar aquilo que estava feito às ocultas e Ele disse para mim, em outras palavras, é para você mesmo esse trabalho aqui na esquina da sua casa. Porque até então, gente, já fazia em torno de 2 anos que eu morava ali, naquele endereço, e nunca tinha sido lançado ali naquela esquina nenhum tipo de oferenda e nem mesmo uma vela. Né? E um dia antes dessa batalha que eu vivi
espiritual e se materializou, eu tinha ido à delegacia com um pleito de uma causa, né, de uma pessoa que me lesou financeiramente, né? Eu fui vítima de estelionato. Eu creio que aquele pleito despertou a fúria no coração daquela mulher e ela foi para o lado da espiritualidade para tentar destruir aquilo que ela não tinha conseguido fisicamente, né? Dando golpe de estelionato no meu nome, através do meu nome, usando o meu nome para me destruir, fazendo empréstimo no banco, passando cheques para frente, comprou um carro no meu nome. E essa pessoa ficou irada porque eu levei ela lá naquela delegacia e fiz um boletim de ocorrência contra ela pelo ato dela de estelionato, né? E ela não gostou, só que essa pessoa já se levantava antes contra a minha vida, era uma falsa amiga que eu tinha. E quando ela se levantava espiritualmente contra a minha vida por obra de inveja, eu não conseguia enxergar. Eu tinha ela como irmã, mas ela me tinha como uma inspiração que virou uma obra maligna de inveja. Amém? Porque a Bíblia fala que nós carregamos a luz de Cristo. Todo aquele que confessa Jesus carrega a luz. E isso desperta a ira e a inveja daquele que não tem pacto com Deus. E eu me lembro que naquele mesmo dia à noite eu fiquei angustiada por causa daquela oferenda. Não porque aquilo me colocou medo, mas porque Deus tinha me revelado que era uma batalha espiritual, ao qual tinha sido preparada para me destruir. E eu peguei e fui na igreja. Fui na igreja e contei para o pastor, falei, pastor, eu caí num sono profundo, do nada, à noite, na minha casa, e Deus me mostrou no sono profundo um trabalho de feitiçaria, uma oferenda sendo colocada na porta da minha casa, na minha esquina, na minha porta, porque a minha casa era a casa de esquina, era praticamente a minha porta ali, era a minha porta. E depois que eu acordei, o trabalho estava lá. O pastor, sim, ele ficou de queixo caído. E ele falou, filha, eu conheço muitos pastores ungidos por Deus que quiseram ver o que Deus te mostrou e não viram. Que quiseram ter o dom que Deus te deu e não alcançaram. E esse pastor era um grande homem de Deus, inclusive teólogo, estudado, né, formado em teologia, presidente da OAB aqui de Mogi, ele já foi também. Hoje ele é juiz no Paraná, um homem muito estudado, tanto na espiritualidade como no lado humano também. E ele falou para mim assim, que Deus te abençoe com esse dom, amém? E Deus, ele quis me mostrar, me revelar. Depois ficou em torno de 2, 3 meses, aparecendo na minha porta, obras assim, malignas mesmo, pedaços de carne, com oferendas ao redor. Inclusive eu procurei saber o que eram os pedaços de carne, me disseram que era para mim voltar para as obras da carne, para voltar à vida antiga, né? As obras da carne. Continuei firme com o Senhor, congregando em paz ali, seguindo o meu caminho. E dentro da igreja fui revelada através de uma pregadora que tinha ido numa noite lá. E ela me apontou, ela me disse, eu vejo seu nome num trabalho de feitiçaria, mas Deus está quebrando, Deus está quebrando, Deus está quebrando. E Deus foi me livrando e me dando a vitória. Resumindo, aquele trabalho era para que eu voltasse para as drogas, para a bebida, para o vício, para a destruição. Então, quando você decide firmemente servir a Cristo, a Bíblia fala que seremos perseguidos. E essa perseguição não é física, é espiritual. Amém? Então, muitas vezes a pessoa tem crise nervosa, ela tem depressão, ansiedade, e ela não sabe o que está acontecendo na vida dela. E muitas vezes é essas oferendas, o seu nome pode estar arrolado num lugar para te destruir. Amém? Então, Deus, ele quis me mostrar aonde estava sendo colocado o meu nome para me destruir, para que eu viesse a orar mais, buscar mais, lutar mais e perseverar na fé, para que houvesse o desenlace. Para que eu viesse a tomar posse da minha libertação total e completa no Senhor. Então aquela pessoa queria me ver ali de volta, né? E não estava contente de eu ter saído das drogas, da bebida. Ela queria me ver de volta ali. Então, muitas vezes, parece que a pessoa usa até o diabo, né? O diabo tá quieto lá no inferno, no lugar dele. Vêm os perturbados aqui na terra e fazem oferendas, oferecem presente para os espíritos malignos virem dentro da nossa casa para nos atormentar. É real, é bíblico e existe. E se cumpriu essa palavra, pisarás sobre o leão e a cobra.
Deus mostrava minha mãe intercedendo ali por mim, pisando sobre aquele trabalho para destruir aquela obra maligna. Né? Enquanto a pessoa estava lá gastando o dinheirinho dela suado para me destruir, Deus já estava desfazendo essa obra maligna de sobre a minha vida através das orações da minha mãe. Amém? Então é isso, gente. O que Deus tem para nós é livramento. O Salmo 91 é um salmo de batalha espiritual. Então você começa a lançar esse salmo dentro do seu lar, sobre a sua vida, sobre a vida dos seus, porque grande é o livramento que Deus tem para aquele que o busca. Amém? O inimigo não pode tocar na nossa alma, nem tampouco na nossa matéria, porque Deus cuida, Deus guarda e Deus ele livra, e nem sequer um fio de cabelo da nossa cabeça será perdido por batalha espiritual, porque Deus é Deus de justiça. Deus é Deus que livra, que cura, que liberta, que transforma, independente da maldição lançada. A Bíblia fala que não existe maldição sem causa. Amém? Porque Deus ele é fiel. Beijos e até o próximo vídeo.